Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Hoje eu vou falar um pouco sobre recomendação de corretivos de solo, especificamente a calagem, e eu vou passar uma dica que eu acho que muitos estão deixando passar despercebido, mas que é de extrema importância, principalmente quando estamos trabalhando em solos ou ambientes de alta produtividade. Então, o nosso objetivo com a calagem é atingir o pH em torno de 6 a 7. Porque dentro desse valor, ou desse intervalo, todos os nutrientes essenciais para a planta estão com níveis adequados de disponibilidade, e o alumínio, que como nós sabemos é extremamente tóxico, principalmente para as raízes, ele está em níveis muito baixos. Então, o ideal, quando nós fazemos uma calagem, é atingir essa faixa aqui de pH do solo. Então, em Minas Gerais, nós utilizamos dois métodos para recomendação de calagem, onde nós encontramos o valor da necessidade de calagem, que é diferente da quantidade de calcário que eu vou aplicar na minha área. Então, a minha necessidade de calagem, eu trabalho com dois métodos. O primeiro é da neutralização do alumínio e elevação de cálcio e magnésio no solo, e depois o de saturação de base, que nós vamos ver em sequência. Então, a fórmula para eu calcular a necessidade de calagem pelo método da neutralização de alumínio e elevação de cálcio é Y, que está relacionado ou com o teor de argila do solo ou com fósforo remanescente, vezes o teor de alumínio do solo, menos o MT, que vai variar de acordo com a cultura que eu estou trabalhando ou para qual eu vou recomendar a calagem. Aqui é de extrema importância, se eu vou trabalhar com rotação de cultura, com sucessão de culturas, que eu adote o MT da cultura de maior exigência. Por exemplo, se eu for plantar milho, o MT é 15 e o feijão, por exemplo, 20, eu vou adotar o MT do feijão, sempre o da cultura de maior exigência. O T é a CTC efetiva do solo, dividido por 100, mais o X, que vai depender também da cultura que eu estou trabalhando, menos o teor de cálcio, mais o magnésio disponível no solo. Então, aqui, ó, para eu calcular o Y para o meu solo, eu vou adotar 0,0302 mais 0,06532 vezes o teor de argila menos 0,00257 vezes o teor de argila elevado ao quadrado. Ou então eu posso ir direto nessa tabela aqui e encontrar o valor do Y de acordo com o teor de argila do meu solo. Então, o solo que eu estou trabalhando aqui é o solo que eu apresentei para vocês o resultado da análise no vídeo anterior. Quem não viu, eu vou disponibilizar aí nos cards esse vídeo, onde eu trabalhei uma interpretação de análise de solo. Nós, seguindo a sequência, eu vou trabalhar agora a recomendação de calagem para esse solo, que nós vimos lá no vídeo anterior, que não havia necessidade de recomendação de gesso para profundidade de 20 a 40 e de 40 a 60. Então, não havia necessidade, que havia necessidade era apenas de corrigir a camada de 0 a 20 com a calagem. Então, meu solo tem 46% de argila e vai encaixar nessa faixa aqui, ó, de 36 a 60. Nessa faixa, o meu Y varia de 2 a 3. Então, vamos adotar um teor médio aqui, que seria 2,5. Então, ou eu posso olhar direto aqui na tabela, ou fazer o cálculo. Quando nós fazemos o cálculo, eu vou chegar no valor, vocês vão ver muito próximo disso. Ou então, eu posso adotar também um valor médio do fósforo remanescente. Na minha análise aqui, eu não tinha o fósforo remanescente, então não teve como eu calcular o Y através do fósforo remanescente. Quando eu tenho o teor de argila, ou seja, a textura do solo, e o fósforo remanescente, eu prefiro adotar bem mais o fósforo remanescente, porque ele traz uma relação muito estreita com a mineralogia das argilas, dos minerais presentes no meu solo, e também com o teor de matéria orgânica do solo. Como eu falei lá, quando a gente está trabalhando com a interpretação de análise de solo, a importância da matéria orgânica, de complexar os colóides do solo e diminuir a absorção do fósforo aos minerais presentes nesses colóides, principalmente ferro e alumínio. Então, vamos lá. Para a minha análise aqui, ó, como eu falei para vocês, o meu teor de argila é 46. Como não tem um fósforo remanescente, como eu falei, é o que eu prefiro adotar, eu vou calcular meu Y através
do teor de argila. Eu sempre gosto de calcular o valor de Y, eu nunca gosto de olhar os valores médios ali da tabela. E aqui é bem tranquilo de calcular e eu vou ter uma relação muito mais próxima do que o meu teor relacionado com o meu teor de argila. Porque ali eu trabalho com classes e aqui eu trabalho com valor exato. Então, substituindo o teor de argila naquela forma anterior, eu vou chegar no valor de Y igual a 2,49. Muito próximo se eu estivesse utilizando a tabela, que lá nós vimos que seria em torno de 2,5. Mas aqui é porque também o meu teor de argila ele está muito intermediário àquela classe de 30-60. Então, por isso que deu muito próximo. Mas eu sempre procuro calcular, que é bem tranquilo de calcular, e eu vou ter um valor muito mais exato do meu Y para aplicar na fórmula. Então, aqui seguindo a fórmula, necessidade de calagem é meu Y, 2,49. O meu teor de alumínio é menor que 0,1, eu vou adotar 1. O meu MT por milho é 15, vezes a CTC efetiva, 4,12, dividido por 100 mais 2, que é meu X, para a cultura do milho, menos 2,84, que é o teor de cálcio no meu solo atual, mais 0,91, que é o de magnésio. Esse valor aqui, ó, ele vai ter, se vocês forem calcular aí, ele vai ter um valor negativo. Toda vez que ele dá um valor negativo, nós adotamos como zero. Esse outro valor também vai ser negativo. Então, 0 mais 0, a minha necessidade de calagem, seguindo o método da neutralização de alumínio e elevação de cálcio, seria zero. Ó, a quinta aproximação, que é o livro que eu estou usando aqui como exemplo, ele também traz o MT pode variar um pouco entre milho para grão e milho para silagem, mas aí eu estou usando o valor da tabela disponível lá na quinta aproximação. E o método da saturação de base. A necessidade de calagem é a CTC total, a CTC APH 7, a CTC potencial, ou a CTC APH 7, vezes a saturação de bases que eu pretendo chegar com a minha aplicação de calagem, menos a que eu tenho hoje disponível no solo, dividido por 100. Então, seguindo aqui, ó, a minha necessidade de calagem é a CTC potencial, 7,05 presente no solo, menos o VE, que é para milho, que como eu estou falando para vocês, eu usei uma tabela, às vezes, até mesmo na quinta aproximação, tem valores de saturação de base igual a 60, mas eu usei lá na primeira tabela como 50. Menos 58, que é o que eu tenho no meu solo, está aqui, a saturação de base potencial 58 dividido por 100, isso aqui com certeza vai dar zero, porque 50 menos 58 que já vai dar um valor negativo, então aqui vai dar zero. Só que eu não adoto esse valor de 50 nem 60 para os solos que eu estou trabalhando. Eu estou adotando valores muito mais altos. Eu estou trabalhando com 80, principalmente em áreas de abertura e reabertura, porque é o momento que eu consigo fazer a calagem e a profundidade, e ao longo do processo de plantio direto, isso já torna muito mais difícil, porque pela premissa do sistema, eu não posso fazer mais removimento no solo, então fica muito mais difícil de eu fazer correções em profundidade e incorporar esse calcário. Nós sabemos que a reação dele no solo é bem lenta, ele é pouco solúvel no solo, então nós precisamos de aplicar agora no início, na abertura, na reabertura, para que tenhamos uma eficiência maior no sistema. Então, como eu adoto 80, eu estou trabalhando geralmente com 80 para milho, soja, depois vocês vão ver um pouco mais para frente por que eu estou trabalhando com 80. Então, refazendo o cálculo aqui, adotando a saturação de base que eu quero atingir como 80, eu vou chegar em 1,55 toneladas por hectare. Isso a necessidade de calagem, não a quantidade de calcário. Eu tenho adotado um outro método, só que eu não vou passar aqui para vocês, porque ele não é um método que está catalogado, que existe em livros, na literatura, ele ainda está em testes, mas eu estou trabalhando e tenho atingido muito bons resultados. Mas não varia muito quando a gente procura elevar a saturação de base próximo de 75 a 80. Vocês podem se perguntar, mas em 75 e 80 você vai ter um pH muito alto. Isso geralmente não acontece. Por quê?
Porque quando eu aplico o meu calcário, logo em sequência, a gente já faz o plantio. Nesse plantio, como obtemos alta produtividade, a extração e exportação de cálcio, principalmente quando nós estamos trabalhando com de cálcio e magnésio, principalmente quando nós estamos trabalhando com milho para silagem, ela é muito alta. Então, esses valores, na verdade, eu nem tenho conseguido atingir os 80, sempre fica aquém de 80. Mas não podemos fazer uma aplicação maior ou tentar chegar na saturação de base maior do que 80, porque nós vamos ultrapassar o valor, a porcentagem de cálcio na minha CTC, que é que eu vou falar um pouco mais para vocês um pouco mais na frente. Então, quando a gente trabalha com 60, com 80, perdão, com 80 para esse tipo de solo com teor de argila médio a argiloso, nós temos atingido boas produtividades até mesmo na primeira safra, logo após a aplicação dessa calagem. Então, vamos seguir aqui com a necessidade de calagem de 1,55 toneladas por hectare. Para eu calcular a quantidade de calcário, eu preciso de saber o PRNT do calcário que eu estou trabalhando, que é o poder reativo de neutralização total. Isso é subdividido em dois fatores, que é o poder de neutralização, que é a quantidade de ácido que o meu calcário consegue neutralizar, vezes a reatividade desse calcário, que está relacionado com a questão de origem, a mineralogia, a origem desse calcário e também a espessura das partículas. Quanto mais fino for o meu calcário, maior é a reatividade desse calcário. Então, tem limites aí na legislação, não vou entrar nesses detalhes, mas que limita essa espessura das partículas de calcário para ele ter uma determinada reatividade. Então, não pode ser muito, as partículas não podem ser muito grossas. E aí, como que eu sei quando um calcário ele é mais efetivo ou ele é mais vantajoso para mim? Geralmente, a gente adota essa fórmula aqui, ó, preço por tonelada efetiva. O que seria isso? 100 vezes o preço da tonelada posto em propriedade, não FOB, ou seja, o valor disponível nos pontos de comercialização, mas posto em propriedade, porque o frete aqui faz uma diferença muito grande. Muitas das vezes, o frete, vocês podem ver aqui por essa tabela logo abaixo, que o frete ele é muito mais, o valor dele é geralmente mais alto do que o valor do produto, dividido pelo PRNT do meu calcário. Então, aqui eu tenho 3 calcários que eu coloquei aqui para vocês como exemplo, no entanto, são calcários que realmente existem aí no mercado. Então, o primeiro calcário, o PRNT dele é 88%. O valor posto em propriedade, na propriedade que eu vou dar como exemplo no vídeo sequente, em sequência, que nós trabalhamos com adubação para alta produtividade, para silagem, que eu usei essa propriedade como exemplo. Então, para colocar lá esse calcário na propriedade, ele saía a 177,27 a tonelada. O calcário B, com PRNT de 105, 197,14. O calcário C, com PRNT de 100%, ele saía a R$ 270 a tonelada. Então, aqui, ó, vamos calcular então a quantidade de calcário que eu vou aplicar nessa área. A necessidade de calagem, 1,55 vezes a superfície que eu vou cobrir, eu vou aplicar em área total, então é 100 dividido por 100, vezes a profundidade que eu vou aplicar esse calcário, que é de 0 a 20, vocês viram lá que de 20 a 40 não tem necessidade nenhuma de fazer aplicação, até porque a saturação de base está no valor muito bom, então não tem necessidade nenhuma. Eu poderia calcular, por exemplo, esse calcário para até 30 centímetros de profundidade. Se eu tivesse uma grade disco 36 polegadas, por exemplo, ou então com arado de Iveco ou de disco, eu conseguiria incorporar 25, 30 centímetros, não teria, se tivesse necessidade para maiores profundidades, não teria problema nenhum eu trabalhar com essa profundidade maior aqui. Até melhor quando a gente faz a aplicação de calagem em maiores profundidades do que o gesso, porque eu vou levar logo o magnésio junto com o cálcio. Quando eu aplico o gesso, eu vou depender da lixiviação desse magnésio através da reação do magnésio com enxofre presente no gesso. E aqui, 100 dividido pelo PRNT do meu calcário. Então, o calcário mais barato para mim é de 88, então eu vou trabalhar com ele. A quantidade de calcário que eu vou aplicar, 1,76 toneladas por hectare. Será que é isso mesmo? Será que é esse valor aqui mesmo, de 1,76 toneladas por hectare? E realmente é esse calcário que eu preciso de aplicar?
Então, tá aí a dica que eu comentei com vocês lá no início do vídeo. É muito importante nós fazermos uma verificação, que é o quê? A relação cálcio-magnésio. Eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores que para milho, soja, a gente tem que trabalhar numa relação superior a 3. O ideal que seja, eu tenho procurado sempre trabalhar com mais do que 4, a relação cálcio-magnésio. Então, vamos ver como vai ficar a relação cálcio-magnésio para esse calcário aqui. Ó, ele tem 36% de cálcio e 9% de magnésio. Então, para cada tonelada desse calcário, eu tenho 360 quilos de óxido de cálcio e 90 quilos de óxido de magnésio. Então, vamos lá. 1,76, que é a quantidade de calcário que eu vou aplicar, vezes 360 quilos de óxido de magnésio, dividido por 560. O que é esse 560? Para eu elevar 1 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio, eu preciso de aplicar 560 quilos de óxido de cálcio no meu solo. Isso para a profundidade de 0 a 20. Ou, independente, mas a camada de 20 centímetros. Então, aqui, ó, fazendo esse cálculo, eu vou ter o valor de 1,13 centimol por decímetro cúbico de cálcio. E para magnésio, 1,76 vezes 90, dividido por 400, que para eu elevar 1 centimol de carga de magnésio por decímetro cúbico, eu preciso de 400 kg de magnésio para a camada de 20 centímetros. Então, isso aqui vai elevar a 0,4. Somando o que eu tinha lá no meu solo, 2,84 mais 1,13 e o 0,91 mais 0,4, eu vou ter o meu cálcio 3,97 e magnésio 1,13. A minha relação cálcio-magnésio, 2,98. Então, está aquém dos 3, que é o no mínimo que eu tenho trabalhado, exceto para banana, que banana ela exige uma relação cálcio-magnésio um pouco menor. Mas as culturas mais feijão, milho, soja, trigo, geralmente a gente tem trabalhado com a relação cálcio-magnésio, algodão um pouco maior do que 3. O ideal é que seja próximo de 4 ou até um pouco superior a 4, principalmente para milho e soja. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande com o calcário dolomítico, onde o teor de magnésio é muito alto, e eu já tenho um teor considerável de magnésio nesse solo, que é o exemplo desse solo que que eu estou passando aqui para vocês, do resultado da análise que eu apresentei no vídeo anterior. Então tá, esse calcário A aqui, ó, ele tem o melhor custo posto em propriedade, no entanto, a relação cálcio-magnésio dele não fica o ideal, não é o que eu quero, não é o que eu pretendo. Então, eu vou partir para o calcário B, que ele tem um valor um valor um pouco superior, mas ainda está aquém do calcário C. Esse calcário B aqui, para mim, ele seria mais interessante para o plantio direto. Por quê? Porque o PRNT dele é 88%. O que isso quer dizer? Que dentro de 3 meses, 88% do cálcio e magnésio presente nesse calcário vai reagir nos 3 primeiros meses, e depois ele vai ficar reagindo ao longo dos anos. Até em 3 anos, o calcário geralmente reage no solo. Para mim, no plantio direto, ele seria mais interessante do que esse calcário aqui. Por quê? Porque eu não tenho, como eu falei, condições de incorporar esse calcário em profundidade depois que eu implementar o sistema de plantio direto na minha área. Mas, então vamos partir para o calcário B e ver o resultado que nós vamos obter. Então vamos lá, ó. A quantidade de calcário, seguindo aqui a necessidade de calcário, mesmo valor, 1,55, não vai mudar. O que vai mudar é o meu PRNT aqui, que é 105. Com isso, eu vou reduzir de 1,76 para 1,5 toneladas por hectare. Olha só para vocês verem, quando eu estava trabalhando com calcário 88% de PRNT, eu aplicava 1,76, que iria reagir nos 3 primeiros meses 88% e o restante ao longo de até 3 anos. Então, por isso que, pensando no plantio direto, ele seria melhor para mim. No entanto, a relação cálcio-magnésio ficou aquém do que eu desejava, então eu vou seguir com esse calcário aqui para a gente ver como vai ficar minha relação cálcio-magnésio. Então, vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio, esse calcário B, o teor de óxido de cálcio nele é 52,5% e de magnésio é os mesmos 9%. Então, aqui a gente já sabe que a minha relação com certeza vai melhorar, porque meu teor de cálcio é bem maior do que o calcário A e o de magnésio é o mesmo. Então, seguindo aqui o raciocínio, 1,5 é que eu vou aplicar
vezes 525 dividido por 560, que é a quantidade de óxido de cálcio que eu preciso para elevar 1 centimol de carga, no meu solo vai dar 1,41. E de magnésio, 0,3. Porque aqui, ó, aqui deveria ser 1,5. Vou até alterar isso aqui para disponibilizar lá no link para vocês. Como vai ficar o meu solo? O cálcio, 4,25 e o magnésio, 1,24. Então, como vai ficar a relação cálcio-magnésio? 3,43, bem melhor do que o outro, 2,98. Então, essa relação aqui já dá para eu trabalhar um pouco melhor. Nesse solo, o que nós vamos fazer? Esse ano, nós queríamos ter feito lá a análise foliar, mas infelizmente não foi possível, porque na época da coleta das folhas, o produtor ele não estava disponível na propriedade, então nós não tivemos como fazer essa coleta. No próximo ano, nós pretendemos fazer isso. Se o meu cálcio for um dos nutrientes limitantes na produtividade, nós vamos aplicar o gesso, porque aí nós não vamos alterar o pH, mas vamos elevar o teor de cálcio nesse solo. Porque eu quero chegar, o ideal que eu estou tentando trabalhar na maioria dos solos, é com teor de cálcio superior a 4, relação cálcio-magnésio superior a 4. Então tá, o calcário B, então com isso, eu tenho na minha, a porcentagem de cálcio na minha CTC potencial 60,3. O ideal 60, mas que só está passando 0,3, tranquilo, não tem problema nenhum. E o magnésio 17,6, está um pouco superior do que o calcário, do que o que a gente sempre procura trabalhar, que seria 15. Quando eu divido aqui, ó, 60 por 15, que é o ideal que a gente sempre procura trabalhar, eu tenho 4. Então, a relação ideal cálcio-magnésio, 1 para 4. Entenderam por que geralmente eu procuro trabalhar, até mesmo a literatura traz isso para a gente. Já é recorrente essa informação na literatura, que a porcentagem de cálcio na CTC potencial, o ideal é 60, e de magnésio em torno de 15. E o calcário A, ó, a minha relação, o meu percentual de cálcio na CTC potencial, 56,3 e o de magnésio 18, ou seja, o cálcio menor e o magnésio maior. Por isso que a minha relação não fica muito boa. Então, por isso que eu descartei esse calcário. Por que eu não usei o calcário C? Porque o calcário C, os teores de cálcio e magnésio dele é exatamente igual ao calcário A. Por isso que eu não usei o calcário C. O que nele altera? É o PNT, que é 100%. Então, é um calcário que reage mais rápido. Então, se eu for aplicar ele em superfície, ou se eu quiser uma resposta mais rápida, é um calcário bom. Mas, para mim, ele não é muito viável, porque a distância dele da propriedade, que eu estou citando como exemplo, é muito longe. Então, é melhor adotar o calcário A ou B. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço muito por prestigiarem o canal. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem deixar aí nos comentários. Não deixem de deixar o like aí para mim, por favor, para melhorar a visibilidade do canal. E qualquer dúvida, sugestão, se vocês não quiserem deixar lá nos comentários, pode enviar para mim, que eu sempre tento responder de forma mais rápida possível. Muito obrigado. Fiquem com Deus.